percebemos nos outros as outras 1000 facetas de nós mesmos. Jung. Bem-vindo ao podcast DNA Cósmico. Continuamos com o tema julgamento. Nesse episódio, o outro como espelho de nós mesmos. Não julgar alguém para não ser julgado. E perceber que o outro representa facetas de mim mesmo. Será que há algo de comum, há uma ligação entre esses dois pensamentos? É sobre isso que nós iremos conversar hoje. Quando se fala de justiça e julgamento, nós usamos sempre a balança como símbolo representativo desse conceito. Por que será que a balança tomou dentro da nossa cultura esse arquétipo, esse símbolo de justiça? Bem, isso remonta ao Egito, mas eu vou falar sobre isso em um outro momento. Então, aqui, para falarmos de justiça, nós iremos usar como exemplo a balança. Isso fará sentido à medida que eu for explicando o meu ponto de vista. Quando Jesus fala que eu não devo julgar alguém, porque com a mesma medida que eu julgo, eu vou ser julgado, o que será que ele quis dizer com isso? Como eu falei anteriormente, vamos usar a balança. Então, Jesus está dizendo o seguinte: ao colocar alguém para julgar, você coloca essa pessoa em um dos pratos da balança. Mas quem fica no outro prato? No outro prato fica você mesmo. Então, para que a balança seja equilibrada, o peso é igual para os dois. Então, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: no momento em que você julga o outro, você começa a julgar a você mesmo. E o mesmo peso que você usou para julgar o outro é o mesmo peso que você julga a você mesmo. Eu não acredito, que quando Jesus fala de julgamento, ele fala de um julgamento externo. Eu não acredito que Deus vá perder tempo usando os nossos valores, as nossas medidas, os nossos pesos para nos punir ou nos julgar ou julgar outras pessoas. Eu acredito que quando Jesus fala que eu não devo julgar porque eu serei julgado automaticamente de volta, é porque quando eu julgo o outro, eu julgo a mim mesmo. Porque, como Jung falou, o outro representa 1000 facetas de quem eu sou. Então, tem duas possibilidades, há dois aspectos, melhor dizendo, que a gente pode abordar nesse sentido. Vamos falar do primeiro aspecto. É o seguinte: você conheceu alguém no teu trabalho, uma situação para que fique mais fácil da gente entender. E essa pessoa, ela te incomoda e não há uma explicação plausível para aquilo. Simplesmente aquela pessoa, quando ela chega e ela começa a falar, ela começa a conversar, ela começa a expor seus pensamentos, você se sente extremamente incomodado. E você não sabe bem por que aquela pessoa te causa essa repulsa, te causa um desconforto. Provavelmente, essa pessoa, ela está sendo para você um reflexo. Ela é o reflexo de uma das facetas que você tem, mas você esconde conscientemente ou ela está lá no teu inconsciente. São o que nós chamamos de sombras, pecados, imperfeições. Então essa pessoa, quando ela se apresenta a nós, ela tem algo que é nosso, mas nós não queremos ver, embora muitas vezes nós saibamos disso, mas quando nós vemos a pessoa agindo daquela forma, ela nos incomoda porque ela nos faz lembrar que nós também somos assim. Então, se essa pessoa ela precisa de muita atenção, ela é aquela pessoa que
Só ela quer falar, só ela tem razão, só ela domina todos os assuntos e você se sente incomodado. É porque no fundo você também age assim. É porque você também quer impor sua verdade para o outro, você quer ser o centro das atenções. Então imagina, alguém acabou de chegar no teu trabalho e você que quer todas as atenções para você, chegou alguém para dividir a atenção. É claro que isso vai te incomodar. Então essa pessoa, ele está mostrando para você um aspecto seu que você não gosta, mas que é seu. Então quando você olha para o outro e começa a julgá-lo, o que acontece? A mesma medida que você usa para julgar o comportamento dessa outra pessoa é o mesmo peso que você está usando para julgar a você mesmo. Então, ao ver no outro um defeito seu, uma imperfeição sua, isso te causa incômodo porque lembra a você que você é imperfeito, que você também tem defeitos, que você tem sombras e que você precisa olhar para dentro de si e começar a trabalhar isso e a corrigir. Só que muitas vezes nós somos preguiçosos, nós não queremos nos corrigir, nós não queremos tomar consciência de que nós precisamos mudar e melhorar, porque isso dá trabalho. Então quando alguém chega e essa pessoa é um reflexo de um desses meus aspectos, eu não quero ver. Então a forma que eu tenho de não querer ver é colocar sobre aquela pessoa um julgamento maior, é condená-la, é julgá-la, é fazer com que ela saia da minha frente. Por quê? Porque ela está todos os dias mostrando para mim um lado meu que eu não quero ver. Por quê? Por convenções sociais, por convenções religiosas, por não ter coragem de assumir quem eu sou, por não ter coragem de fazer aquilo que aquela pessoa faz. Então, há diversos aspectos aí. Então, aquela pessoa, ou pode ser também uma situação, ela está aparecendo na tua vida para que você olhe para você. Ela está dizendo aqui, olha, eu sou a tua sombra, eu sou o teu defeito, você precisa olhar para mim, você precisa me acolher, entender que eu sou parte de você. E aí, vamos trabalhar junto isso? Então, muitas vezes, se você parar para pensar, eu digo isso por experiência própria, se você parar para analisar as pessoas com as quais você se sente incomodado e você for honesto com você mesmo e descobrir qual aspecto específico daquela pessoa te incomoda mais, você vai olhar para dentro de você e você vai descobrir que você também possui aquela mesma imperfeição. Então, por que é que você vai julgar o outro se você também age do mesmo jeito? Ou se você tem o desejo de agir, mas não tem coragem? Então, como é que eu posso julgar e condenar o outro se ele faz a mesma coisa que eu faço? Então, ao julgá-lo, eu estou julgando a mim mesmo. Vamos agora abordar o segundo aspecto. Qual seria o outro aspecto do julgamento? Todos nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, que nós temos sombras, que nós temos defeitos. Todos nós reconhecemos. Só que, no fundo, a gente sempre se julga melhor do que alguém. Vamos lá voltar para a balança. Então, olha só, eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu minto, eu sei que eu escondo as coisas, que eu sou uma pessoa dissimulada. Eu reconheço, consciente ou inconsciente, eu conheço diversos aspectos meus que não são legais, né? Que são sombras. Então, aquilo está me incomodando. Aí, de repente, eu leio no jornal, eu vejo na TV, eu sei de um caso de alguém que cometeu um crime. Então, eu sou tomado por uma emoção e eu vou julgar aquela pessoa. Eu vou colocar a pessoa na balança, em um prato da balança, e eu vou colocar, além dessa pessoa, eu vou colocar muito peso. Por quê? Porque eu quero que a balança daquela pessoa fique bem pesada. Do outro lado, eu estou colocando a mim mesmo. Lembrem-se, sempre que eu coloco alguém na balança, eu estou no outro prato. Só que eu não quero ver os meus defeitos, porque isso me incomoda, porque isso me deixa mal, porque isso me deprime, isso mexe com a minha autoestima. Eu não sei lidar com as minhas sombras, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições. Então eu preciso
olhar para fora de mim. Como é que eu faço isso? Eu pego alguém que cometeu um crime, que fez algo que dentro da nossa sociedade é algo muito grave. Então, para eu não olhar para mim, eu coloco todo esse peso que é meu no outro prato da balança junto com aquela pessoa. Então, o ato que aquela pessoa cometeu, ela vai ter um peso maior, porque eu vou colocar nele o que é meu. Então, eu vou dizer, olha, como alguém pode cometer tal crime, como alguém pode agir dessa forma, eu jamais faria isso. Você talvez não fizesse o que ele fez, mas você sabe que você também tem defeitos. Então, para que você não olhe para si mesmo, você precisa olhar para o outro, e aí você vai julgar o outro. Porque quando eu olho para o outro, eu digo, olha aí, o pecado do outro é maior que o meu. Eu só menti, eu só furei a fila, eu só tomei a vaga preferencial. Eram só meia hora, não tinha problema, ninguém ia realmente usar aquela vaga. Mas isso que eu fiz é besteira. Olha só, na balança isso nem pesa, mas o outro cara ali, ele matou, ele roubou. Então você vai sempre julgar o outro com a medida maior. Por quê? Porque você vai estar colocando no outro as suas culpas. Você vai colocar no outro as suas imperfeições. Por quê? Porque é muito mais fácil eu olhar para o defeito do outro do que ter a coragem de olhar para mim e assumir que eu também erro. Eu não acredito que exista, eu não gosto da expressão, melhor dizendo, pecado. Isso tem um peso muito grande e por causa da nossa cultura, por causa da religião, isso tomou um significado muito pesado. Eu prefiro dizer que todos nós temos imperfeições e nós temos sombras. E eu não acredito que existam sombras e imperfeições maiores ou menores. Todas elas são imperfeições, todas elas são sombras. Eu não acredito que Deus julgue alguém com um peso maior porque ele assassinou alguém e julgue com um peso menor alguém que roubou um chocolate no supermercado. As duas situações têm o mesmo peso. As duas situações são situações que vão contra aquilo que nós convencionamos que é correto. Então, por isso que eu não acredito que Deus vai perder tempo usando as nossas réguas, os nossos pesos e os nossos valores para julgar a nós mesmos ou julgar os outros. Eu acredito que o universo estabeleceu regras e leis. Quando qualquer uma dessas regras e leis são quebradas, automaticamente nós temos consequências. E aí não há um julgamento divino, há um retorno, há uma consequência de um ato que foi cometido. Então, se eu sei que existe a lei da gravidade, que ela diz o quê? Que a Terra exerce sobre tudo que há sobre a Terra, exerce um poder que puxa tudo para o centro da Terra. Então, se eu saltar de um prédio de 10 andares, a consequência é que eu vou morrer ou vou me quebrar inteiro. Então, eu estou quebrando uma lei. E a consequência dessa lei não é um julgamento divino, é a quebra, é a consequência disso. Então, a gente viu aí dois aspectos do julgamento. Mas todos os dois têm o mesmo princípio, é não olhar para dentro de si. É o medo de aceitar que somos imperfeitos, que temos sombras e que precisamos trabalhar isso dentro de nós. Não importa qual aspecto do julgamento você faz. O que importa é que nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e não julgar o outro, mas avaliar o que em nós precisa ser modificado, trabalhado e melhorado. Muito obrigado pela sua visita ao podcast DNA Cósmico. Gratidão por ter cedido do teu tempo, por ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Espero ter contribuído com o teu crescimento. Espero que aquilo que eu falei
possa te auxiliar de alguma forma, possa acender alguma luzinha, te fazer olhar para dentro de você mesmo. No próximo áudio, nós continuaremos falando sobre julgamento. E nós vamos conversar sobre uma história que está na Bíblia. Essa história, há muito tempo atrás, me veio uma imagem sobre ela. Me veio umas explicações sobre essa imagem, sobre essa história. E eu quero compartilhar com você. Te aguardo no próximo áudio. Um grande abraço.